Olá, meu caro. Tudo bem, Douglas? Tudo na paz? Tá ouvindo bem ou não? Tô te ouvindo em alto e bom som. E você me ouve bem? Tudo bem, cara. E aí, como andam as coisas? Bom, estamos aqui, né, nesse contexto incerto de todos, né? É, E assim, como a gente não tem claramente um quadro uniforme no país, né? é, Boa parte dos problemas sanitários estão virando agora problemas do interior ou de outros estados. Eu acho que o Mato Grosso do Sul está vivendo um pouco isso agora com um certo delay, né, de atraso em relação a São Paulo, né? exatamente. Quando foi que nós falamos na última vez? Foi que Eu março? acho que não Maio. foi abril ou maio, né? Abril ou maio, né? É, E vocês estavam aí numa crise já agudíssima, né? a capital, naquela época, estava assim, saturada de leitos, assim, agora voltou e começou a ter uma espécie de folga, só que o interior de São Paulo, onde houve um aumento acentuado. Algumas regiões do estado de São Paulo, algumas inclusive próximas do Mato Grosso do Sul, estão vivenciando agora o drama da disseminação em massa, e a gente não sabe, algumas coisas incertas, né? A gente não É, sabe exatamente se vai ter um outro ciclo. sim, Tem gente estudando aí que aquela história de a imunidade em massa, de rebanho, ela é. não é algo certo, porque tem gente já diagnosticada, por exemplo, aqui em São Paulo, que teve o vírus em março e contraiu novamente. A gente não sabe se é uma mutação ou se o sistema imunológico, 3 meses depois, não é mais suficiente, né, para aguentar o vírus. Então, a gente está Eu, num quadro muito incerto, né? eu li hoje sobre isso, sobre a recidiva. Sobre a possibilidade de não ser uma recidiva, mas me chama a atenção exatamente isso. Nós falamos há cerca de 60 dias, 90 dias no máximo, e naquela ocasião, aqui no Mato Grosso do Sul, nós estávamos, e eu comentei isso contigo, nós estávamos vivendo uma certa calmaria, e me lembro de ter comentado contigo que a nossa calmaria ela era evidentemente um delay com relação à trajetória pandêmica, né? E vocês estavam aí vivendo uma turbulência muito grande. E agora eu vejo, pelo menos as notícias que nos chegam, é que em alguns espaços aí, São Paulo começa a viver algum processo de abertura, parece que há alguma tendência. Eu li naquele consórcio de notícias que 10 estados do Brasil já começavam a entrar no que eles chamam de platô da curva, né, e São Paulo se encontrava no meio, a capital, né, pelo menos, e ao contrário, outros 10 estavam vivendo a agudização da curva, e dos estados que estavam com a curva em processo de agudização, o Mato Grosso do Sul era o maior deles. Hoje nós estamos com a bandeira preta, né, o estado com o menor índice de distanciamento social e o estado com a curva mais aguda de infecção, infelizmente. É, Em termos percentuais, os piores indicadores hoje são do Mato Grosso do Sul e Campo Grande como epicentro do contágio. e você sabe que eu acho até importante a gente fazer uma reflexão sobre isso, porque isso de alguma forma também tem um paralelo ou é simétrico um pouco como é feita a política criminal no Brasil. Há dois problemas muito crônicos, óbvio. O Brasil é um país continental e é muito difícil uma federação onde os entes federativos, não precisava o Supremo ter reconhecido isso, né? Os entes federativos têm a sua autonomia no que toca, por exemplo, à política sanitária, à política de saúde pública. Sim, Mas tem dois problemas muito crônicos que a gente constata em relação a lidar com a pandemia, que a gente encontra um paralelo na construção da política criminal no Brasil nos últimos 20, 30 anos. Primeiro, que não se fala a mesma linguagem. Então, as questões ideológicas e políticas geram os extremismos, de um lado, do pessoal que é negacionista, que não reconhece, ou que acha que não é tão importante assim, e que não se dá conta de que
ao levar as coisas nesses termos, nega fundamentos básicos da República, como o princípio da solidariedade com a saúde, a condição de quem é mais vulnerável em termos de saúde, né? A preocupação com o outro, porque você pode não ter sintoma, ou pode ter sintoma leve, e não está se dando conta de que você pode eventualmente estar contaminando outra pessoa. Então, os extremismos, de um lado, não permitem um equilíbrio, um bom senso para uma política sanitária e de saúde minimamente racional e equilibrada, como acontece historicamente na política criminal brasileira, os extremos, né, e a falta do bom senso do equilíbrio, que seria aquilo que o Edilson chama de direito penal da sociedade, ou direito penal, né, do ponto de equilíbrio. Do outro lado, que é um tema que me importa muito, que me é muito caro, já foi seu tempo em que você podia mapear as coisas por regras de experiência, por expertise, por tempo de vivência, etc., numa determinada localidade, e com isso traçar uma forma de agir. No mundo pós-moderno, complexo, contingente, cheio de dados, para você fazer, sinceramente, uma política minimamente racional, você precisa ter um diagnóstico, né? E a gente tem alguns problemas que, assim, óbvio que isso aconteceu também em outros países, mas fora as questões políticas, a gente não faz testagem, a gente, então, não sabe quem é assintomático, não tem exames com credibilidade, porque vários exames dão falso negativo ou falso positivo. E aí, eu vi essa discussão outro dia, algum tempo atrás, algumas pessoas colocando assim, teorias de justiça para dizer assim, bom, vamos fazer uma análise utilitária de custo-benefício, pouca gente morrendo perto da quantidade de população do Brasil, ou vamos levar em consideração a moral categórica kantiana e dizer que qualquer vida importa? Exatamente. Assim, eu estou colocando, acho que isso em perspectiva, porque o que está acontecendo de modo geral em relação à política sanitária, de alguma forma tem a ver com essa pauta que você propôs, que é voltar os trabalhos no Tribunal do Júri. Voltar às atividades forenses. Né? Exatamente. Não é? Até no briefing que a gente estava fazendo, eu achei interessante quando a gente briefou isso, a gente começar com essa problemática entre júri versus isolamento, porque quando eu propus essa rodada de discussões, e ela se encerra hoje com chave de ouro, debatendo isso contigo, honra nada, você é a peça perfeita para isso. A ideia, em verdade, ela tinha Alexandre, um princípio bem mais modesto, que era pura e tão somente discutir a minuta de resolução do Conselho Nacional de Justiça a respeito do júri virtual. Só que isso começou na semana passada. Eu tive uma conversa com o teu colega aí de São Paulo, o André Stefan. Eu tive uma conversa com o nosso colega lá do Rio Grande do Sul, Márcio Schli, que é um cara bacanérrimo também. Tive uma conversa com o Bowser lá do Paraná, que é um cara que traz também uma bagagem de experiência fantástica, um cara também, mais de 1000 júris nas costas, um cara que tem uma experiência que merece ser ouvida. Na quinta eu fiz uma com o Sux também, que, enfim, o Sux é um cara que tem uma perspectiva, uma ótica nacional, que em qualquer debate sobre, qualquer debate reflexivo sobre a política criminal nacional, você tem que incluir o Suxberger. E quis colocar você para fechar isso. E essa reflexão ela foi transcendendo, sabe, os limites da própria minuta de resolução do CNJ, porque ela foi abrangendo coisas muito maiores, sabe? No momento ela foi abordando aí toda a secularidade do júri. Num determinado momento ela foi atingindo aí questões que diziam respeito à própria legitimidade
dos atores, em primeiro lugar, dos atores que estão tentando mover as peças desse jogo de xadrez no meio da partida, enquanto ela acontece, e ao mesmo tempo dos atores, nós atores de piso, qual a nossa legitimidade nesse processo para jogarmos esse jogo a partir do momento em que as regras são mudadas. E por fim veio uma reflexão muito grande com relação a isso, qual a legitimidade que nós temos para chegar nesse ponto que você está tocando agora, para discutir regras que dizem respeito a um viés, aqui é uma questão até de semiótica, para discutir vieses que tratam de uma questão social absurdamente relevante, que é a questão da segurança pública, que é a questão criminal, quando nós temos uma outra questão social absurdamente relevante, que é a questão sanitária hoje, no momento em que nós estamos vivenciando algo que a nossa geração conhece apenas da literatura. De história. Exatamente, nós estamos lidando com uma problemática que nos é absolutamente desconhecida. E eu notei que, embora eu tivesse um tema muito restrito, a minuta de resolução do CNJ sobre júri virtual, eu não tive nenhum encontro em que as discussões caminhassem no mesmo sentido. E já no começo da nossa conversa aqui, a gente já abre para uma outra guinada absoluta e totalmente diferente, que é a discussão sobre, uma discussão que antecede a própria minuta. Voltar ou não voltar aos plenários nesse status quo. Porque quando você fala em um júri virtual nos moldes da resolução, você há de convir que a minuta de resolução ela prevê ali a exclusão de alguns atores, e daqui a pouco a gente vai falar da minuta, a gente vai discutir essa possibilidade que ela cria, e aí a gente vai discutir se essa possibilidade é possível ou se ela é esdrúxula, de um tribuno fazer um júri por teleconferência, fazer um júri na televisão para os jurados, se isso é possível ou não, se isso é compatível com a oralidade do júri ou não, mas muito antes disso, ela exclui alguns atores, mas não exclui outros. E aqueles atores que ela não exclui, ela chama a presença, ela chama ao comparecimento presencial mediante obrigatoriedade sob pena de multa. E exatamente no instante em que toda a política estatal, e aqui eu não estou falando de política sanitária, aqui eu estou falando de uma política de governo que está envolvendo uma transversalidade de setores, de saúde, de educação, de urbanismo, voltada para a discussão do isolamento. Ainda que você tenha uma certa polarização e uma fatia de negativismo social, quer me parecer que há uma certa tendência maciça em termos científicos, no sentido de que o isolamento social é uma regra a ser respeitada. Nós temos muitas cidades, inclusive grandes, Curitiba acabou de passar por um lockdown, aqui em Campo Grande nós estamos fazendo esforços os maiores possíveis para evitar o lockdown, estamos já com toque de recolher e com todas as forças policiais nas ruas, fazendo tolerância zero, promotores de justiça, Alexandre, indo com os agentes de polícia e fiscais da prefeitura para as ruas para dar vazão a essas medidas rígidas, voltadas à repressão das violações sanitárias, e ao mesmo tempo você implementa uma medida em que o próprio poder público, porque aí você tem que trabalhar com a unicidade do poder público, você tem um segmento do poder público maciço,
determinando que as pessoas fiquem no local, e uma fatia do poder público convocando as pessoas sob pena de multa a abdicarem do isolamento social para comparecerem presencialmente ali durante 5, 6, 8, 10 horas durante um julgamento, sob condições sanitárias que, aqui eu vou já me antecipar nesse ponto, são e vão ser, Brasil afora, questionáveis, porque aí a gente entra na questão da norma genérica. Você estabelecer uma norma de âmbito nacional para milhares de comarcas, dizendo que você vai passar álcool em gel e vai disponibilizar máscaras, enfim, daqui a pouco a gente vai entrar nas minúcias da resolução. Medir temperatura. Não, a resolução nem fala de medir temperatura. Em São Paulo, a regulamentação do Tribunal de Justiça fala de tirar temperatura. Em São Paulo, mas a resolução não fala isso, então no resto do Brasil não vai ter. Mas agora, como se a febre fosse automaticamente um efeito uniforme. 38% dos contaminados são assintomáticos e mesmo assim eles transmitem a doença. Mas a minuta de resolução, por exemplo, ela determina o afastamento, o distanciamento mínimo de 1 metro entre uma pessoa e outra. E nós vemos, aqui eu estou falando, eu leigo, contra uma resolução que, pelo menos eu não vi na exposição de motivos, nenhuma citação a uma referência científica mais sólida, portanto vou tratar a resolução também como uma obra leiga na questão médica, eu leigo falando de uma peça leiga, porque é uma peça jurídica, eu leigo vejo a Organização Mundial de Saúde, os órgãos sanitários todos falando em distanciamento de 2 metros, e me vem uma resolução dizendo que os júris vão ser estabelecidos com distanciamento mínimo de 1 metro. E aí eu sou convocado como jurado para me distanciar num espaço inferior àquele que todos os organismos nacionais e internacionais estão dizendo que é o adequado. Então aí quer me parecer que já é uma questão, como você bem colocou, antecedente até da virtualização. Eu queria repisar, porque isso que você está colocando e que a gente discutiu um pouquinho antes, eu acho que é uma premissa crucial, inclusive sobre a identidade do Ministério Público. Isso vale, na minha opinião, para os conselhos nacionais e vale para as procuradorias gerais, presidências de tribunais de justiça, etc. Quero deixar claro, sem nenhum desrespeito, sem nenhuma... Eu, pessoalmente, sempre fui favorável a ter um mecanismo de controle externo do Ministério Público, do Poder Judiciário. Eu não quero entrar aqui, a gente pode discutir oportunamente sobre o júri virtual, se tem um poder normativo primário, como já reconheceu o Supremo, o CNJ ou o CNMP, a ponto de modificar uma regra de competência constitucional que é privativa da União, que é legislar sobre processo. Eu ainda não quero falar sobre isso. Eu quero fazer uma premissa anterior. Uma das queixas principais, eu quero enfatizar, sou favorável ao Conselho Nacional do Ministério Público e ao Conselho Nacional de Justiça, são mecanismos de controle fundamentais, o accountability é fundamental numa democracia, transparência, cobrança, prestação de contas. Mas o que me parece, para um país continental, isso é uma queixa recorrente, não vou prestigiar colega e nem juiz, nem desembargador de carteirada ou que abusa, vamos deixar isso bem claro. Mas o que me parece é que é uma crítica recorrente, é que por vezes se pretende traçar uma norma genérica, abstrata, para um país continental, se esquecendo das peculiaridades das contingências regionais e locais. Esse é o ponto número 1. Número 2, eu vejo isso às vezes também nas procuradorias gerais e vejo isso na presidência do Tribunal de Justiça. Quando você fica muito encastelado em órgãos burocráticos, você perde a percepção do chão da fábrica. E ao fazer isso, você faz disciplinas ou regramentos, etc., que são completamente inexequíveis, ou que, assim, completamente inúteis, ineficientes, contra aquilo que é a essência do que a gente
deveria fazer, Sim. que é ser instrumento para defender bens da vida, entregar um produto para a sociedade, para a população, etc. Então, assim, a primeira premissa é essa. Como se constroem regramentos e disciplinas à revelia de quem está lá para fazer, sem conversar. Essa é a primeira questão. A segunda Exato. questão que eu queria ponderar é isso que você colocou, que assim, aonde está o princípio da unidade institucional? Como que eu posso, como promotor de justiça, aplaudir o trabalho absurdamente brilhante que tem sido feito pelos promotores de saúde pública do Brasil inteiro, que estão lá fiscalizando, exercendo o poder de polícia, instaurando inquéritos civis, correndo atrás de órgãos públicos e instituições e estabelecimentos que não estão cumprindo o seu papel de solidariedade, de entender que o confinamento é crucial por conta de número de leitos, por causa do sistema de saúde, etc, etc, etc. E a mesma instituição que está traçando e produzindo uma política pública dessa em matéria de saúde, está dizendo que não vê nenhum problema em voltar presencialmente os trabalhos, como você bem disse, convocando jurados e testemunhas. Sim. Sem a gente ter a dimensão sincera em relação a essas pessoas, do risco de saúde, a integridade física e a vida dessas pessoas. Vai precisar acontecer uma tragédia para a gente fazer a meia-culpa, dar um passo atrás? Porque o que está em jogo nessa decisão assodada, já que ninguém sabe ao certo, porque eu vou ser bem franco, nessa margem que os estados colocam entre laranja, vermelho, amarelo, desculpa dizer, cabe o planeta Terra inteiro. É uma decisão arbitrária. Sim. Porque se é assim, se pode voltar à atividade forense, ainda que com parcimônia, o que impede os outros setores da sociedade de fazerem o mesmo para o bem da economia, para a geração de emprego, para acabar com a miséria, para acabar com tanta gente que não tem mais nem o subemprego, para reduzir desigualdade Sim. social. O que é mais caro nessa balança, sinceramente pensando? E eu pondero isso porque a premissa de querer se fazer júris de réu preso neste momento é a ideia de constrangimento ilegal. Vamos assentar algo nessa discussão aqui, porque eu vi aqui colegas que tratam muito sobre isso. Renê, Antônio Sérgio, Marcele, que falam muito Sim. sobre isso, que é o seguinte, dupla face da proporcionalidade. Nem excesso do Estado, mas nem proteção deficiente. Se tem réu preso por homicídio, aquilo que o Nelson Hungria fala, olha, na orografia dos crimes, o mais importante de todos, o que vem primeiro no Código Penal, e se ele está preso, é porque ele passou pelo crivo, por um juízo cognitivo de avaliação, de um juiz em audiência de custódia, e muito provavelmente pelo juiz do conhecimento do processo. Agora, é pacífico há muito tempo na doutrina da jurisprudência que não tem constrangimento ilegal nenhum por excesso de prazo, quando não é o Estado que deu aso, que deu causa a isso. Tem situação mais excepcional e peculiar do que isto, que está atingindo a população brasileira inteira? Então, assim, não ter razoabilidade e proporcionalidade de entender, desculpa, vai ter que esperar. A gente não tem duas coisas básicas para poder fazer um tratamento com o mínimo de consistência, pelo menos para a gente saber que a gente consegue evitar a morte das pessoas, e a gente não tem ainda a perspectiva de vacina. Então, hoje as pessoas vivem em relação à política sanitária de memes, opiniões, achismos, de copiar a opinião do que os outros estão dizendo lá fora. Mas eu acho que essas premissas que a gente está colocando aqui, sobre, número 1, a forma de se fazer regramento genérico, generalizado, como se o Brasil fosse igualzinho em todas as circunstâncias. Número 2, não conversando com quem está na base para entender peculiaridades, e isso pode gerar um desserviço, porque do jeito que se pretende fazer, haverá inúmeras nulidades, a gente vai fazer o serviço de novo. Vai fazer. Agora, o que eu acho que é o crucial e a premissa inicial nós vamos voltar aqui em São Paulo às atividades em agosto. E a minha promotoria, a primeiro Tribunal do Júri, fez um questionamento formal ao Procurador-Geral de Justiça para saber o básico. Olha, primeiro, tratando-se de servidores, ou tratando dos colaboradores do MP, estagiários, ou dos próprios membros do MP,
E mais do que isso, querendo saber em relação a testemunhas ou em relação a jurados, qual critério médico eu vou utilizar para reputar que uma doença pré-existente coloca a pessoa fora da vulnerabilidade etária numa condição de risco acima da média a ponto de eu dispensar esse promotor, eu dispensar esse servidor, eu dispensar essa testemunha, eu dispensar esse jurado. Qual critério objetivo eu vou utilizar para que eu não me sinta copartícipe de eventual tragédia, de eventual problema da saúde de alguém? E número 2, como eu faço isso em instalações? Eu não sei em relação a Campo Grande, mas vou falar a minha realidade. O Fórum Criminal da Barra Funda, que é o maior fórum da América Latina, tem mais de 200 promotores trabalhando lá. É um sistema de ar-condicionado central. Sim, aqui também. Assim, eu não sei, você já conseguiu ficar 2 horas seguidas com a máscara? Eu não consigo ficar meia hora, a minha orelha vem para frente, ela começa a doer, latejar, aí eu tenho que segurar a alça da máscara para trás. Eu nem estou falando ainda da gente fazer a peroração nos debates, eu estou dizendo só que a gente vai colocar as pessoas num ambiente que não tem janelas, Acarpetado. por mais que eu dê espaçamento, não tem janelas, as salas do júri não tem janelas na capital, com a população que foi à revelia da sua vontade. Ela não foi voluntariamente lá para testemunhar ou para servir como jurado. O próprio conceito básico que é despertar espírito cívico numa pessoa, para ele olhar a ideia de investidura na condição de magistrado, para ele ter um dever de cidadão de falar, eu como cidadão e como magistrado investido, não tolero isso aqui. Até isso perdeu a essência. E muitas vezes porque ele está lá de má vontade. Muitas vezes um cara que perdeu o emprego por causa da pandemia. Exatamente isso. Exatamente isso. Então, assim, eu não sei, essas premissas, que eu estou dizendo é o seguinte, quando a gente não tem diagnóstico, quando se faz política por intuição, por achismo, por argumentos de autoridade, porque, assim, sinceramente, nenhuma das decisões que eu tenho visto de nenhum estado da federação, nem muito menos do governo federal, são calcados em posições minimamente uniformes de médicos sanitaristas, infectologistas, etc. Não, cada hora é uma decisão completamente diferente, cada hora é uma decisão agora, completamente... Faz comigo uma análise do perfil dos jurados, porque os jurados eles vêm da sociedade. Você tem, na maioria dos municípios, uma taxa superior a 50%, 55% de adesão ao isolamento. Fazendo uma conta grossa e extraindo os jurados da sociedade, você vai ter pelo menos 50% do corpo de jurados, 50%, 55% do corpo de jurados, ali de má vontade, ou pelo menos contrariados, por quê? Porque eles estão desde março acompanhando a evolução da pandemia no Brasil, viram lá em março o começo das infecções, 100 infectados, 200 infectados, 300 infectados, viram a primeira morte, viram chegar em 50 mortes, 80 mortes, até chegar em 80 mil mortes, 2 milhões e 200 mil mortos, 2 milhões e 200 mil infectados. E esses caras, 50%, 55%, em média, no Brasil, nos municípios, estão aderindo ao isolamento. Por quê? Porque eles não querem fazer parte desses 2 milhões e 200 mil brasileiros que estão infectados e muito menos dos 80 mil mortos. Só que aí o cara recebe uma intimação dizendo que se ele não for, ele tem que pagar uma multa. E aí ele tem que ir. Fora isso, você tem um percentual muito E se ele grande... desrespeita o confinamento na rua, ele tem que pagar multa em vários municípios já. Não é um paradoxo o Estado dizer isso para ele? Não, é total. E fora isso, você tem uma parcela muito grande da população que trabalha no setor privado, que está hoje subjugada a uma situação salarial, a uma situação de redução salarial, porque as empresas aderiram à redução da carga horária, pagando menos salário, o cara está tendo dificuldade para se manter,
ou quando não perdeu o emprego por conta da pandemia, e o que está restando para o cara é tentar, de alguma maneira, se virar com auxílio emergencial, ou então com a ajuda da família, e mantendo isolamento para não pegar o vírus. Quer dizer, para muita gente, essa pandemia, para a gente, Alexandre, a gente está conseguindo se manter em casa, mas isso eu não estou falando de milhares ou dezenas de milhares, mas para milhões de brasileiros, essa pandemia foi tirar o chão debaixo dos pés. E você vai ter essa gente chamada para o conselho de sentença por convocação, mediante compulsoriedade sob pena de multa. E exatamente no momento em que você tem as forças do Estado agindo contra isso. Eu vou ter uma situação de constrangimento aqui em Campo Grande, porque ontem à noite, que horas são agora? Aqui em Campo Grande, 7h32. Daqui 28 minutos, ontem aconteceu, daqui 28 minutos eu vou ter vários colegas do Ministério Público indo para as ruas, junto com a Polícia Militar, junto com a fiscalização da Prefeitura. Para quê? Para fazer blitz nos locais onde estão funcionando bares, para fazer blitz com as pessoas que estão circulando na rua, porque tem toque de recolher, inclusive fazendo prisões por violação de medida sanitária. E ao mesmo tempo, eu, como promotor do júri, estou participando de um ato que convoca jurados. É um contrassenso institucional. Não, é um contrassenso, está faltando unidade no traço da política, liderança de se entender, sensibilidade de se compreender isso. Olhar o jurado, inclusive, desculpa dizer, hein, e a testemunha, na mesma condição humana, do mesmo jeito daqueles que reclamam que pode ser excesso de prazo de alguém que tirou a vida do outro e que está preso por custódia cautelar, decorrente, inclusive, de uma avaliação judicial por conta de uma audiência de custódia. Como que a gente fala para o jurado, eu não sei quem que escreveu aqui, sumiu o nome com muita precisão, disse assim, eu vou falar para o jurado que ele tem o dever legal de estar lá, e ele fala assim, na cabeça dele, eu queria ter o direito de trabalhar e estou sendo impedido. Tá? Não estou nem conseguindo sustentar direito a minha casa. Como que você discute? É bizarro você imaginar, eventualmente, numa discussão de justificantes, você discutir com os jurados, por exemplo, estado de necessidade. Assim, explicar para o jurado perigo atual, que é exatamente a circunstância em que ele estará lá, em perigo atual, de contrair, por exemplo, o vírus, e ele sendo obrigado, nessa circunstância, a julgar um semelhante. Olha, se é uma coisa, de todas as coisas, de todos os males, o que mais essa é uma questão doutrinária. Olha, Alexandre, essa é uma questão doutrinária interessante, cara. A exposição, considerando que a pandemia está no ar, e ela é de vírus respiratório, e você tem toda uma política sanitária determinando o isolamento, ou recomendando o isolamento com base em fundamentos científicos reconhecidos internacionalmente e recomendados pela Organização Mundial de Saúde. Uma ordem dada para que a pessoa saia do isolamento e vá às ruas para um processo aglomeratório, isso não coloca a pessoa numa situação de estado de necessidade? Isso é quase uma questão de concurso. Exato, meu. E se ele falar, não vou, vai pagar multa, eu não vou. Se o direito penal me dá o mais, desculpa dizer. Óbvio, o direito civil também contempla essa possibilidade, mas eu vou pagar agora uma sanção de caráter de direito administrativo sancionador quando eu reputei que eu estava em situação de perigo. Ah, mas eu não sei qual é a... Veja, assim, o básico do básico, se a gente quisesse profissionalizar de verdade, era arrumar um ambiente propício para fazer isso. Número 2, fazer testagem das pessoas que vão participar daquilo. Testagem, exame de verdade. Exame das pessoas, testemunhas, etc, etc. Terceiro, trazer atestado e declaração de todas as pessoas que têm alguma doença pré-existente e que podem ser classificados como em situação de risco. E a partir daí, você fazer a seleção de que júri vai acontecer. Mas não genericamente. Assim, não dá, honestamente, para colocar essa questão de que a pessoa está presa provisoriamente. Aliás, tem um outro argumento que tem, sistematicamente, eu tenho recebido nos processos digitais da promotoria, que são alegações por parte da defesa técnica ou da defensoria pública, legítimas, eu quero deixar claro, hein?
legítimas, é parte do papel deles fazerem isso, pleiteando a liberdade provisória pelas circunstâncias da pandemia. Bom, se tem um dado objetivo que a gente pode dar aqui em São Paulo, se tem um lugar hoje seguro é dentro do sistema carcerário. Por dois motivos. Lá o confinamento existe, lá eu consigo fazer a testagem de verdade das pessoas que estão tendo contatos. O direito das visitas foi limitado nessas circunstâncias. Então, a gente tem acompanhado as estatísticas de todo o sistema COES, de todo o sistema penitenciário do estado de São Paulo, e assim, se tem um lugar que hoje eu tenho segurança em termos sanitários e de saúde, é dentro do presídio. Assim, ele sai em liberdade provisória, ao contrário, ele vai na comunidade dele, onde ele corre risco, onde ele está correndo o risco de ser contaminado. Então, assim, na ponderação e no balanceamento dos interesses, essa discussão, diante dessa excepcionalidade, não tem cabimento, não faz sentido. Ela não faz sentido. Mas o que mais me estranha dessa discussão inteira, no retorno assodado, é a falta completa de planejamento, de diagnóstico, e assim, traçando uma política. Assim, eu, sinceramente, eu vou bater aqui na madeira, espero honestamente que não aconteça nada para nenhum colaborador do Ministério Público, para nenhum membro do Ministério Público, e muito menos para nenhum cidadão que está lá, cumprindo o dever cívico Sim. como testemunha ou como jurado. Espero honestamente que isso aconteça. E essa apreensão e preocupação que eu tenho é a mesma com as audiências presenciais, tá? A Sim. mesma. Porque Sim. o ambiente também é problemático. Isso sem contar policiais, servidores do judiciário e toda a logística envolvida no júri. Mas eu quero pegar rimo nisso queria ouvir você um pouquinho, porque a sensação às vezes que me dá, Douglas, é que há uma má vontade com o tribunal do júri. É assim, o que eu estou dizendo é o seguinte, é lógico que é excepcional, mas por vezes essas pessoas da exceção aqui estão disciplinando e regrando o tribunal do júri ou pregando que o júri deveria ser extinto, dentre outras coisas. Adoram utilizar uma expressão bem pejorativa, no sentido negativo, que aquilo é só um teatro. Sim. E sempre que eu ouço isso, eu falo assim, é o teatro da vida. E tenho a certeza que 7 pessoas têm mais condições de julgar um crime de porquê, o único crime de porquê, porque ali está envolvido algum sentimento ou de nobreza, ou de insignificância, ou de torpeza, e é isso que a gente espera, que o cidadão comum tenha essa habilidade de olhar como um igual e falar, faria, não faria, faria de outra forma ou não, etc. Mas se é para ser teatro, que seja o teatro da vida e o palco mais importante de discussão de todos. Mas eu vejo que muita gente adora diminuir o tribunal do júri, e normalmente são esses que ficam apregoando e tentando disciplinar as coisas, querendo diminuir o significado disso. Eu não sei Sim. o que você pensa sobre isso. Você sabe que nos cursos eu sempre levanto essa questão da pecha do júri como um teatro, e eu levanto ela, eu vou bem resumidamente te dizer por quê. Eu gosto quando dizem que o júri é um teatro. E eu vou te falar por quê. Nos meus cursos de oratória, principalmente quando eu consigo desenvolvê-los mais longamente, e agora eu estou terminando o curso digital, e o curso digital ele é bem longo, ele vai ter um capítulo bastante extenso sobre isso. Ele percorre 2.600 anos de retórica. Ele vai lá dos gregos clássicos, de 600 a.C., até hoje, trabalhando a neurociência aplicada à oratória no tribunal do júri. E onde que o teatro entra nessa história? Você começa, a retórica ela vai começar, muita gente coloca como ponto de partida a retórica de Aristóteles, que escreveu uma obra sobre isso, mas você tem um passo um pouquinho anterior, que é o diálogo Górgias de Platão. Quando Sócrates visita Górgias, e eles têm um debate ali sobre qual seria a verdadeira finalidade da retórica, a verdadeira finalidade do discurso, e Sócrates faz toda aquela defesa de que o discurso e a retórica têm como finalidade a busca da verdade, e Górgias o contraria, dizendo que a finalidade do discurso
e da oratória seria, na verdade, o convencimento, e surge o movimento sofista, que usa de todo um floreio e de toda uma ostensividade para fazer discursos bonitos em praça pública, exclusivamente com a finalidade de convencer, ao contrário do que Sócrates fazia, que usava a sua palavra para a busca da verdade. O movimento sofista se separou do movimento socrático, seguiu caminhos próprios, e aí depois você tem uma evolução que seguiu dali por diante, enfim, e foi muitos séculos à frente, atingiu a Idade Média, e ele foi se ramificando, porque como ele era extremamente ornamentado, extremamente chamativo, ele deu vazão à chamada estilística. E a estilística acontecia na praça pública muitas vezes entre dois oradores que dividiam entre si a oratória através dos chamados diálogos dualistas. E esses diálogos dualistas começavam a se reverter no que foi o princípio do teatro grego, e eram classificados através de rítmicas diferentes, entre eles a tragédia e a comédia. Muita gente acha que a tragédia é o teatro triste e a comédia é o teatro alegre, mas não. Elas são, na verdade, rítmicas diferentes. Quando a gente fala aqui, por exemplo, quando a gente fala da Divina Comédia de Dante, na verdade, Dante não escreveu uma história engraçada. Ele fala a Divina Comédia, a expressão comédia de Dante, ele está ditando a rítmica do poema dele. É um momento em que a oratória sofística já invadiu a estilística, e ela invadiu também as artes da dramaturgia, chegando no teatro. Só que aquilo ainda era um braço da retórica, e foi um braço da retórica que sobreviveu à Idade Média, porque a retórica socrática ela ficou recolhida e se embrenhou muito na filosofia. Ela deixou de ser uma retórica de discursos em praça pública para ser uma retórica de discursos reflexivos filosóficos. Então, a retórica que se tornou pública foi, durante muito tempo, a retórica sofista. Apenas no iluminismo a retórica socrática voltou a se tornar pública. Então, bom, assim, depois dessa aula, eu acho que a gente já pode ligar embora ou não? Não, mas só para fechar. Então, quando você fala que o júri é um teatro, eu, na verdade, te digo, o júri é de fato um teatro, por quê? Porque foi o teatro, na verdade, é um filho da retórica. O teatro é um filho da estilística, que é um filho do sofisma, que é um filho da retórica. Mas a questão, e você colocou uma premissa, eu acho que vou fazer um adendo, sempre que você divulgar essa tese, dizer que você tem a perspectiva sempre de Sócrates. Porque tem uma premissa que eu acho que é importante, porque a palavra teatro, ela é polissêmica. Ela dá a conotação socrática de utilizar a retórica, a oratória, como um mecanismo de busca da verdade. Exatamente. Só que o jeito pejorativo que se usa a palavra teatro, os detratores do Tribunal do Júri, querem utilizar isso com a conotação, ou com o significado, com a acepção de encenação. E nesse momento, o autor do discurso, da oratória e da retórica, passa a ser um fim, e não um instrumento da verdade, ou da busca da verdade, ou do retrato da verdade. E é nesse sentido que eu acho que esse adendo talvez seja muito, muito importante, porque a busca da verdade nesse sentido tem aquilo que você defende, que eu defendo, que eu aprendi com o Mogenot, que vários colegas que eu tenho visto, o Amorim defende, que é o seguinte: a preparação total. E aqui, já respondendo uma parte da problemática do júri virtual. Não obstante problemas sobre a perspectiva da defesa, porque vamos deixar claro, réu é sujeito de direitos, hein? Não é objeto. Então, se ele é sujeito de direitos, dentre outras coisas, norma constitucional não pode valer para um lado só.
dentre outras coisas, a plenitude Sim. da defesa vai ser afetada por conta da defesa técnica não poder exercer lá esse direito. Mais do que isso, a autodefesa, o interrogatório presencial, tem uma conotação e uma significação completamente diferente do que é pela tela. Há percepções, há significados da contingência humana, microexpressões, inclusive favoráveis ao réu, quando fala, por exemplo, indignado com o semblante levantado, de que ele está sendo injustiçado, e o jurado vai enxergar isso de alguma forma. Exatamente. Então, assim, a defesa está sendo afetada. A gente podia, eu sei que você já discutiu isso em outros, a incomunicabilidade das testemunhas no 460, a incomunicabilidade do jurado no parágrafo 2º do 466. Bom, mas isso, óbvio que isso são problemas, mas há outros problemas maiores, que é, tomando de arrimo este significado que você está dando para o teatro da vida, essa concepção socrática, que é a formação de um promotor na defesa da sociedade plena, pressupõe domínio, óbvio, de todo o processo, domínio de mecanismos de comunicação, de neurolinguística, e tudo isto só pode ser praticado nestes termos presencialmente. Exatamente. O silêncio, ele é eloquente quando eu quero. Como eu fiz agora, ó, uma pausa para respirar. Para deixar alguém assim em suspense pensando. Só que isso tem um significado muito diferente quando eu estou na frente do jurado. Totalmente. Muito diferente. Entendeu? Eu dizer para os jurados, eu estava conversando isso outro dia com o colega Fernando Bolk, os olhos são a janela da alma. Mestre da neurociência. E a gente discutindo isso, falou assim, olha, reparem, jurados, a forma como o réu respondeu no periférico, no circunstancial, porque ele não precisava mentir. Aquela rotina inteira, do antes e do depois do crime, eram verdadeiras. Então ele diz com propriedade, ele lembra os detalhes. E tudo aquilo que ele esquece no periférico não é relevante, porque é a vida como ela é, como diz o Nelson Rodrigues. Agora, quando eu pergunto do recheio, é aquilo que o Altavilla, que o Edilson chama de sanduíche da mentira, quando eu pergunto do recheio que é do crime, ele muda o semblante, ele muda a postura, ele muda o olhar. E desculpa, isto é a ciência do júri, ou o teatro nessa acepção do que você está dizendo. Só que isso não dá para fazer no telepresencial. Não tem como. Essa referência que você fez ao Bolk, essa referência que você fez ao Bolk é fantástica. Eu particularmente hoje, eu trabalho muito fundado na oratória baseada na neurociência, nos processos heurísticos. E esse trabalho com processo heurístico é fundamental. Você usa a heurística do afeto. A heurística do afeto está muito relacionada à forma como você se aproxima, muitas vezes lentamente, muitas vezes rapidamente, do conselho de sentença. Você tem a questão da heurística da disponibilidade, a forma como você encaixa sucessivas vezes ao longo do discurso um determinado ponto que é fundante para a tua tese, mas você não vai fazer isso num júri telepresencial. Por quê? Porque você não está enxergando e sentindo o momento adequado de fazer esses encaixes. Então, o teu discurso fica totalmente prejudicado. Você tem a questão do efeito halo. O jurado, no momento em que ele é sorteado e sabe que vai participar do julgamento, ele já começa a fazer uma avaliação prévia sobre você, a contar da sua postura, como você está sentado na cadeira, como você movimenta a sua caneta sobre a mesa, a organização da sua mesa. Tudo isso isso é uma questão cientificamente comprovada, tudo isso tem peso no processo decisório do jurado. A gente fala disso nos cursos. O processo decisório é um conjunto de todas essas mensagens neurosensoriais que são limadas na transmissão por teleconferência. E aí eu entro na seguinte questão. Quando você escreveu lá atrás
80 anos atrás, que o promotor lerá o libelo e promoverá a acusação, ali você podia até dizer que oralidade significava verbalidade. Se lá atrás você fizesse um júri por videoconferência, talvez o impacto não fosse tanto. Mas hoje em dia, em 2020, cara, em que as pessoas assistem 5, 6 lives por semana, em que as pessoas estão se comunicando por FaceTime, por vídeo do WhatsApp o tempo inteiro, esse processo de comunicação multicanal é absurdo. Os canais de sensorialidade do ser humano hoje eles são muito mais abertos. Então, o processo de decisão em razão das vias neurosensoriais hoje, ele não pode ser desprezado. Quando você fala hoje em oralidade, ela não é só verbalidade. Você faz a tua oração com muito mais mensagens do que a simples emissão de palavras. Então, você colocar uma tela ali, colocar o cara para falar, você está violando o princípio da oralidade, porque você está limitando outras formas de comunicação. Para mim, isso aí é absolutamente inviável. Bom, você tocou no assunto que a gente discutiu semana passada, que eu acho crucial, que é a história do rapport. A construção da empatia ou da harmonia comunicacional é muito diferente quando você está presencialmente com cada jurado. Isso acontece, todo mundo sabe disso, porque isso é desenvolvido. Muita gente acha que tem propriamente que ter atributos de se falar alto ou de ser um grande... Não precisa de nada disso, porque a empatia, ela é construída, óbvio que algumas pessoas têm isso natural. Quando você fala, nossa, essa pessoa é naturalmente simpática, quando ela é naturalmente envolvente, é porque ela tem, de alguma forma, um dom que faz parte um pouco do DNA dela, o jeito que ela foi criada, etc. E isso faz uma diferença enorme. Mas tem um paradoxo nessa resolução, nessa regulamentação, que pouco importa o caminho, vai cair nos problemas que a gente está discutindo aqui. Se a gente resolver trazer o jurado para uma sala específica, para que ele fique naquele ambiente lá, dentro do ambiente do fórum que seja, para possibilitar o júri virtual, nós já estamos convocando e gerando aquele problema que foi a premissa inicial que a gente discutiu, trazendo ele num momento inapropriado, colocando em risco a própria saúde dele. Se a gente resolver fazer um júri, cada um na sua casa e o jurado na casa dele, eu não sei, a sensação que me dá é que a gente parte da premissa que a gente está vivendo em outro planeta. Como que a gente pressupõe que as pessoas têm a internet de banda larga? Como que a gente pressupõe que as pessoas tenham condições minimamente viáveis nesse momento, numa época em que a gente está constatando um aumento absurdo de violência doméstica e aumento de casos de subnotificação, porque as mulheres não estão encontrando um canal para denunciar, todo mundo fazendo propaganda disso, e esperar que, de alguma forma, em termos de logística, seja possível viabilizar isso da casa do jurado. Segundo lugar, em termos de mínimo de sensibilidade de entender o que está no entorno dele, porque uma coisa é ele ser convocado, ir lá presencialmente no fórum, cumprir o mistério. Outra coisa é ele estar dentro da casa dele, no ambiente com os filhos, com os familiares, e sei lá em que circunstâncias. Assim, uma falta de apuro e sensibilidade para entender e enxergar todas essas variáveis. Assim, eu honestamente, assim, eu estou muito apreensivo e preocupado com o que vai acontecer. Espero que dos males, a questão da saúde e da vida, que é o que mais importa, se eventualmente forem tomadas essas decisões de reabrir os fóruns, etc., imediatamente, ou que esse mal, pelo menos, seja afastado de alguma forma e que a gente não tenha colocado a vida e a saúde das pessoas concretamente em risco. Mas, assim, eu estou sinceramente muito apreensivo e acho muito irracional, muito desarrazoado, muito desproporcional a forma como está sendo feita a política, porque é tal qual a gente estava colocando, a política criminal do Brasil ao longo dos últimos 20, 30 anos, um sinônimo do que está sendo feito agora, a gente tem assistido ao vivo em relação à política sanitária e de saúde.
Exato, e que pelo menos se for levado adiante isso, foi aberta agora uma mesa redonda, né, praticamente todas as entidades de classe se opuseram a isso e isso foi colocado na mesa. Não sei, eu acho difícil não haver alguma proposição nascida dessa mesa redonda, mas eu tenho pelo menos uma expectativa aí de que algo genérico e não muito detalhado saia disso, para não tentar se fazer uma unificação de tratamento nacional, o que eu acho, em primeiro lugar, péssimo. Ô, E Douglas, segundo... só abrir um parênteses, porque eu sei que está terminando o tempo, Ah, e eu sei que eu vou falar por mim, por você, por vários colegas que estão assistindo e que vão assistir depois. Quero deixar claro para qualquer conselheiro que me assistir, para qualquer procurador-geral de qualquer lugar que assistir, que eu, como a maioria dos promotores do júri, a gente está sofrendo de não fazer júri. Para nossa sanidade mental nesse momento, assino seria embaixo. crucial a gente não fazer o júri. Porque assim, Assino embaixo. ninguém gosta normalmente de confinamento. Agora, promotor de júri, assim, tá proibido, vedado pelas circunstâncias de poder fazer, isso ia resolver em termos de terapia os nossos problemas. É bom que a gente deixe isso muito claro, porque assim, dentre outras coisas, a gente fica inventando live, etc, 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 porque esse é um Sim. jeito muito singelo da gente sentir o cheiro e os gostos do plenário do júri. Assino Porque a gente embaixo. queria estar lá. Assino embaixo. Não aguento mais me sentir um carimbador, um assinador de processo. É isso. O meu ofício é o plenário, é a única coisa que eu sei fazer na vida, eu sirvo para isso, sou pago para isso, e me sinto constrangido de não estar fazendo. Assino embaixo inclusive, acho que o Bowser comentou isso também. O sentimento, acho que da maioria de todos nós, colega Marcele está assinando embaixo também, a colega Flávia está assinando embaixo, colega Ana Birra está assinando embaixo ali, enfim, vários tribunos do júri aí concordando contigo, acho que é o sentimento de todos nós. Mas a expectativa, enfim, é que isso aí nasça uma obra aí que ouça os agentes de piso e, enfim, que priorize de fato a segurança de todos e permita a nós um retorno ao júri com todas as seguranças necessárias, em primeiro lugar aos jurados que venham a comparecer e a nós também. Apareceu o reloginho de 2 minutos, esse reloginho não respeita o tempo, ele corta antes. Meu amigo, muito obrigado pelo convite, foi mais uma vez um prazer falar contigo. Tenho uma admiração enorme por você. Muito obrigado pelo convite, aprendi demais contigo, vou deixar a live salva e te dou esses últimos segundos aí para as tuas considerações finais. Cara, o que eu acho que a gente não pode perder de perspectiva, e assim, eu falo isso sempre, assim, para mim, eu pratico que o júri, ele entorta a nossa boca, a gente não pode colocar réu como objeto. A gente não pode, tem que ser duro, incisivo, veemente, defender a sociedade, mas a gente não pode coisificar as pessoas, porque ao longo da história, o nazismo, os genocídios ao longo da história nos mostraram isso. Mas quando a gente fala de dignidade humana, o outro lado do discurso radical é se olvidar um pouco do cidadão comum. Desse cidadão comum que, por um acaso, foi vítima, dos órfãos da violência, da menina que está crescendo sem pai, da testemunha que eventualmente vai no fórum, cumprir o dever cívico, do jurado, que está cheio de problema pessoal. E se a gente ficar muito no automático, a gente para de olhá-lo como mais um ser humano, que tem os seus problemas, suas mazelas, e está lá cumprindo o dever cívico, e começa também a olhá-lo como se fosse um número, um nome qualquer, um papel, Exato. Ou um dado qualquer. A condição humana é, para mim, assim, a premissa número 1 de qualquer discussão no Estado Democrático de Direito, e, sobretudo, para quem é promotor de justiça na acepção maior da palavra. É isso. Estamos de acordo. Abraço e até a próxima, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Felicidade, se cuide sempre aí. Valeu. Valeu.